Bom dia, hoje quarta-feira, 11 de março, estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos justamente do acordo, do imposto de renda entre Planalto e Congresso. Hoje também tem fluxo cambial, divulgação do fluxo cambial aqui no Brasil e reunião entre Dilma e Levi. Lá fora, mercados operam em alta, mesmo com dados piores do que o esperado na China. Falando agora de Brasil, será que esse acordo aí do imposto de renda entre Planalto e Congresso reduz essas tensões por conta, não aprovação anteriormente? A gente acredita que sim, fica mais leve hoje aí o mercado por conta desse acordo. Quem ganhou o cabo de guerra, obviamente, foi Renan Calheiros e o Congresso. O Levi teve que explicar durante horas a importância desse acordo, agora não vai vir mais por decreto, e sim ajuste na medida provisória. Fluxo cambial, hoje às 12h30, e reunião entre Dilma e Levi, às 10h30, não falaram do que será informado. Como eu citei, mercados lá fora operam em alta, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, mesmo com dados piores do que o esperado na China. A China hoje divulgou produção industrial, subiu menos do que o esperado no bimestre, janeiro-fevereiro. Alta de 6,8% ano contra ano. A expectativa era de 7,6%. Além disso, vendas no varejo também cresceram abaixo das expectativas e as vendas de moradias no bimestre de janeiro e fevereiro apresentaram queda de impressionantes 16,7%. Os dados de hoje na China só corroboram aí a desaceleração do gigante asiático. O petróleo operava em leve alta, tanto o WTI quanto o Brent, muito por conta da divulgação dos estoques, ontem, a partir das 17h30, pelo API, que informaram aí uma queda inesperada nos estoques nos Estados Unidos. Agora, para falar da abertura daqui do índice futuro e do dólar também, eu convido aqui Caio Toledo. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso, bom dia, XP, fazendo aqui na Giro de Quarta. Eu falo também aqui sobre o mercado futuro. Bom, pessoal, hoje nós vimos o dólar começando o dia em baixa, porém já reverteu e agora opera em leve alta. Muito em cima desses dados que o Celso comentou sobre China. Ontem nós tivemos um fluxo de investidor estrangeiro vendendo 11.118 contratos futuros e agora estão posicionados em 75.836 contratos comprados. Já no dólar, ontem houve um fluxo de venda aí de 16.528 contratos e agora o investidor estrangeiro está posicionado net comprador em 225.471. Falando um pouco de operações para vocês, hoje podemos ter operações tanto no dólar como no índice, como que é normal já com vocês, mas também temos ali como swing trade Ambev, BRML3, CSN e BBS E3. Então nessa parte de futuros, por enquanto, é só isso e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. O fluxo aqui na casa ontem, locais terminaram o dia net compradores em 5,5 milhões de reais. Eles compraram Embraer, Fibria, GGBR, Itaú e Loja Gênesis. Se a gente for olhar, Embraer, Fibria e GGBR linkados muito aí ao dólar, ao câmbio. Eles foram vendedores de Bradesco, Cetip, Cirela, Gol e Itaúsa. Nas duas pontas, B2W, Cielo, Ezetec, Lame 4 e Petro 4. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 24 milhões de reais, um fluxo aí que a gente já não vê há algum tempo. Os estrangeiros ou têm sido vendedores aqui na casa ou o fluxo tem sido estável. Eles compraram Banco do Brasil, Bradesco, Brasil Foods, JBS e Lojas Renner. Foram vendedores de Ambev, Jet4, Itaú, Croton e Totus. E nas duas pontas, Braskem, Embraer, Gol, OIBR4 e Pão de Açúcar. Na parte de fundamentos, vale citar matéria relevante aí, grande no valor sobre Petrobras, falando aí que o dólar corroendo os ganhos da Petrobras na gasolina. Lembrando que no dia 3 de março nós enviamos um comentário sobre isso. Saiu uma matéria grande na época, na semana passada, na Bloomberg sobre isso, nosso comentário, de que o ganho que a Petrobras teve de dezembro até meados de fevereiro já não existia mais, tanto na gasolina quanto no diesel. E dependendo do dia que é realizada a análise entre preços da gasolina, diesel e dólar, a Petrobras tem um ganho e às vezes não tem esse ganho. E outro ponto a se destacar, é que
a própria presidente Dilma, para encerrar a greve dos caminhoneiros, né, o pleito deles, eles vinham pleiteando alguns pontos, e ela falou que o diesel não subiria nos próximos 6 meses. Se o dólar continuar subindo e o próprio petróleo, né, em tendência aí de melhora e de alta, principalmente para o segundo semestre, a gente vai ter um diesel comprado pela Petrobras mais caro lá fora e novamente subsidiando aqui dentro por conta dessa medida aí da presidente Dilma. O que é ruim, novamente, a interferência política seguindo na Petrobras. Vale citar aí do Conselho de Administração, né, ontem, rumores de que Murilo Ferreira, CEO da Vale, poderia assumir, né, o presidente do Conselho da Petrobras. Aí ela quer tirar uma gestão mais política e colocar uma gestão aí do Conselho de Administração mais de economistas voltados para o mercado. O ponto é que a própria Petrobras enviou um comunicado dizendo que até algum momento não foi informado de nenhuma troca. A gente segue cético com o ativo. Vale ainda citar, né, a Direcional, empresa de real estate, ontem, após o fechamento, informações no broadcast de que a companhia poderia fechar o capital via OPA a R$ 9,00 por ação. Ela se uniu a um fundo árabe e ele poderia fechar aí o capital da companhia. Ontem as ações fecharam na casa de R$ 5,70, né, isso representa uma alta considerável aí de quase 60%. A companhia, a preços de hoje, negocia a 60% do patrimônio. Essa oferta R$ 9,00, se concretizada, seria o equivalente a pagar uma vez o patrimônio numa empresa que tem um ROI, né, um retorno sobre patrimônio, na casa de 14%. Faria sentido, né? Quem está entrando na companhia olha mais longo prazo, para fechar capital, tudo isso faz sentido esse nível de preço. Hoje as ações devem reagir forte, né, em relação a isso, não foi confirmado, mas devem reagir forte em relação a isso, e no after foi o ativo com maior giro, maior até do que Itaú, 15 milhões de reais no after ontem, então atenção aí, a Direcional, uma boa empresa focada totalmente no Minha Casa Minha Vida, fase 1, as informações que se tem que só vai ser concretizado a uma possível compra depois que a Dilma, a presidente Dilma, ela anuncie o Minha Casa Minha Vida, programa 3. Fase 1 é a que a gente coloca, renda familiar até R$ 1.600 apenas. Embraer agora cedo anunciou a venda de mais 5 jatos, uma receita de 222 milhões de dólares, o que é positivo para a companhia. Ações tendem a reagir positivamente hoje com esse acordo, né? A companhia, a gente tem em carteira, principalmente por ser um ativo atrelado a dólar. Sofreu bem após o anúncio do resultado, chegou a cair no dia 11%, recuperou no final do dia. A gente reitera a nossa visão positiva com Embraer. Vale a pena citar também que a Estácio anunciou que um fundo, né, que detém a maior participação na companhia, Lazard, elevou sua participação para 11,21% do capital social da companhia, o maior acionista. A Estácio é uma corporation, ou seja, ela não tem um controle, né? As ações são pulverizadas no mercado. Lembrando que dia 17 de fevereiro, segundo informações da Bloomberg, Lazard possui uma participação de 9,8%. Na Sabesp, o sindicato dos trabalhadores, né, das companhias de água e esgoto, entrarão em greve a partir do dia 19 de março. Eles querem que 300 funcionários que foram demitidos esse ano sejam readmitidos. Mais um problema aí para a Sabesp, para ela resolver. Não bastasse a crise hídrica e o alto capex que a empresa está tendo que despender, justamente por conta aí desse problema nos reservatórios, tentando trazer água de outros reservatórios, né? A gente não recomenda exposição, até se tiver que ter short. A Sabesp passando por mais um problema. Vale destacar só que muita gente pergunta, às vezes, né, CSU, Card System. Card System aprovou um programa de recompra de 1 milhão de ações, representa quase que 6,5% das ações em circulação. E para hoje, balanços a gente tem, após o fechamento, BR Malls, JBS e LC Agrícola. Agora eu volto falando de SLC Agrícola, eu volto para falar da parte de commodities com o Caio, novamente. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Agora vamos falar sobre as nossas commodities. Pessoal, onde foi no dia de dados, onde saiu USDA e Conab. Projeção da Conab de soja ficou 8,3% maior do que a safra do ano passado, projetando aí uma colheita de 93,26 milhões de toneladas. Já no milho, pessoal, uma redução de 6,1%, projetando uma safra aqui de 31,63%. Isso é muito em cima do fato que alguns produtores preferem fazer a primeira safra, a de verão, de soja e fazem a safrinha de milho. Às vezes é melhor por produtividade fazer
soja e milho do que fazer milho e milho. Então, essa elevação de soja, diminuição de milho é bem em cima disso. Então, tudo em linha. E o USDA ontem reportou estoque de soja maior e de milho menor. Isso já era esperado pelo mercado, só que soja veio um pouco acima do esperado. Então, atentos a essa informação do USDA. Muito também do aumento do estoque de soja vem dado por questão do preço do petróleo. Petróleo para baixo pressiona o milho, que querendo ou não acaba elevando o estoque de soja. Então, hoje é o que nós temos de informação. A soja deve sofrer um pouco lá fora, isso refletir aqui no BMF. E o milho aqui dentro, com o indicador ontem de 29,64, pode subir um pouco. Relatos também aí da greve dos caminhoneiros, alguns pontos localizados, pequenos ainda, mas já é um momento para a gente prestar atenção, porque caso venha uma nova greve dos caminhoneiros da mesma projeção que havia ocorrido tempos atrás, nós tivemos algum problema nas exportações de grãos por Paranaguá. No café, nada de informação muito nova, só o dólar para cima, que acaba pressionando o café lá em Nova York, e isso reflete aqui na BMF. Então, vamos ficar atentos ao dólar, e como eu friso sempre com vocês, vamos procurar trades ali, apenas aí trades de 2 dólares, 3 dólares, nada de position ainda, vamos esperar algo mais concreto para a gente sair tomando esse dólar, a não ser o call spread, que aí já é algo de risco retorno 3-1, é uma operação que nós estamos conversando com vocês há um bom tempo. Por último, vou falar sobre o boi gordo. Ontem o indicador do boi gordo caiu, foi para 143,86. Os comentários do mercado entrando um pouco de boi ali no MS devido às chuvas. Os bois a pasto têm saído um pouco, então isso pode pressionar a arroba aqui em São Paulo. Fora isso, demanda interna fraca e a demanda externa aos poucos progredindo. Então essas são as informações por hoje dentro das commodities. Desejo a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Muita gente perguntando sobre direcional, DIRR3. Ontem, após o fechamento, vou repetir, ontem após o fechamento, o Broadcast informou que a empresa deve fechar capital, deve apresentar uma oferta, uma OPA, para fechar capital, junto com o fundo árabe, emprestaria esse dinheiro no valor daí de R$ 9,00 por ação. A ação fechou ontem na casa de 5,70, uma alta na casa de quase 60%. Justificaria porque a empresa está 60% negociada a patrimônio, e aí estariam pagando uma vez patrimônio. As ações devem reagir positivamente hoje, e ontem a gente teve justamente aí no after, recorde de negociação no dia, ela bateu o recorde de 15 milhões de reais, acima, até superando aí até Itaú no after ontem, por conta dessa informação que saiu justamente no horário do after. As ações devem reagir positivamente, ainda nada confirmado. Segundo fontes, estariam aguardando a informação da Dilma renovando Minha Casa Minha Vida 3. Esse seria o resumo do que eu falei mais cedo. Na mesa de aluguel, os destaques foram Loja Renner, uma demanda bem grande ontem. Fibra permanece a grande demanda, e Petro 4 também. Ontem o mercado doando aí, solicitando 4,3 milhões de ações. Lembramos que hoje nós temos o XP Connection, onde falaremos dos BRICS, dos principais aí países dessa nomenclatura, e também aqui da parte política, os impactos de desdobramentos da Lava Jato, e também na nossa bolsa, e algumas opções aí de investimentos e oportunidades com esse cenário. Lembrando, no site da Infomoney, a partir das 11 da manhã. Espero todos vocês lá. Um grande abraço e até às 11 horas.